O segundo documentário que a gente trouxe aqui foi Imagine John Lennon, de 1988. Para mim, aí já é um outro peso, já é uma outra leitura, já é uma outra proposta de documentário. É um recorte sensível ali da vida do Lennon. A gente comentou aqui, né? Chapa branca, sim, chapa branca, mas eu acho. Eu vi no cinema na época, em 88, com 17 anos, e achei poético, romântico, com muitas imagens que eu nunca tinha visto é ótimo, né? Que eu nunca tinha visto na minha vida, umas imagens muito, muito bonitas mesmo. E para vocês, esse doc cumpre bem o papel de apresentar o Lennon a quem só conhece a figura pública ou ele acaba reforçando o mito? Ele reforça o mito. Mas, assim, o mito daquilo que tentaram transformar John Lennon depois do assassinato dele, que foi em quase santo, né? Quase Mártir. Ele foi elevado à condição de, sei lá, espírito da paz, alguma coisa assim. O que não faz o documentário ser ruim. O documentário ele é bonito, para a época dele, ele fez uma pesquisa muito, muito boa de imagens. A gente está falando aqui de uma época antes dessas imagens serem... Antes de existir a inteligência artificial, programa de computador para melhorar a qualidade, tudo isso. Ele usou imagem, ao contrário do Complete Beatles mesmo, que aquelas fontes de imagens dos Beatles tem alguma coisa muito capenga ali. No Imagine, não. No Imagine é tudo muito bem, muito bem. As fontes são muito boas, é tudo bem costurado. É um documentário que conta a história de forma não linear, então, a princípio, as pessoas podem estranhar um pouco, porque ele usa cenas das sessões de gravação do álbum Imagine para costurar as idas e vindas do roteiro, entendeu? Mas é muito bom, como a maioria dos trabalhos dessa época, muita gente ignora os discos, digamos assim, os discos, vamos dizer, menos famosos do John. Então é muito foco no Imagine. Eu acho que não tem nada basicamente sobre Plastic Ono Band. Passa muito rápido por rock and roll, Mind Games, Lost Weekend, então parece que... Walls and Bridges, né? Agora, uma coisa que é... Ao mesmo tempo que é chapa branca, ele bota todo mundo. Só quem não tá ali mesmo são os ex-Beatles, porque tá lá May Pang, tá lá Cynthia, tava viva, Julian tá lá. Não é só a Yoko e o Sean que falam. O Sean só aparece no finalzinho, dos últimos 15 minutos, quando ele aparece. Ele era muito menino, né? Muito menino. E o pecado do documentário, para mim, é um artifício que era muito usado antigamente. Eles sincam imagens de show com fonograma dos discos. Eles usam fonogramas dos discos em todo lugar. Que assim, que é óbvio que a direção, a intenção do diretor colocar aquele áudio ali para ilustrar, ele não está tentando enganar ninguém. Mas isso é um artifício que hoje em dia não se usa mais. Mas é um documentário muito bom. As imagens de arquivo são incríveis. Eu lembro das primeiras vezes que assisti, ficar muito emocionado no final, com as cenas daquela vigília para ele, ali no Central Park e tudo. Vale muito a pena. E passou no Brasil, passou não sei se foi no SBT, alguma coisa assim, mas existe em dublagem, inclusive, desse documentário. Se no outro a gente reclamava que não tinha nem legenda, esse tem legenda, tem dublagem, tem tudo. Ele é muito popular. Agora, eu não sei se esse tá, de novo, tá em algum streaming, galera. Tá na Prime, tá na Amazon Prime. Tem na Amazon Prime? Tem. Full HD. Porque esse é muito legal, assim, eu tava falando um negócio do Chapa Branca. Aliás, Mariana Fraga, beijo. Beijo, Mari. Beijo, Mari. A gente também tá com saudade de você. Mas, assim, como eu falei, é chapa branca, mas ele talvez seja o que mais se aproxima de qualquer documentário dos Beatles, dos 6 Beatles, ou das carreiras solos dos Beatles, de falar da carreira toda. Por mais que ele, en passant pelo Walls and Bridges, pelo rock and roll, mas ainda tem alguma coisinha. Então ele tenta falar sobre a carreira toda, embora tente botar o John lá como se ele fosse
um semideus, como falou ali, a pomba da paz do mundo. Mas é bem feito, é bom, e dá para você ter uma noção da carreira inteira de um deles, porque eu acho que todos os outros que a gente vai falar, nenhum deles é tão abrangente quanto esse Imagine. Entendeu? E se você tem a opção de estar no Amazon Prime, que eu não tenho, mas nem sabia que estava, veja, porque é muito legal. Até hoje eu acho que ainda vale, a maioria daquelas imagens ainda está valendo. Assim, não tem ainda um filme, embora tenha o Above Only Sky, que está em outra plataforma, que para variar eu não sei qual é, Netflix, que tenha imagens já tratadas e tal, eu acho que esse Imagine ainda é superior a ele. Então, vejam. Quem puder ver... O Imagine é muito bom. Mandar um beijo aqui pro Samuca, meu querido amigo Samuca. Heitor, diga lá. Esse documentário tem um aspecto que o Andrew Salt, ele estava lá em Tittenhurst Park, né, fazendo aquelas imagens na época da gravação do Imagine, né, que tanto outros documentários se beneficiaram dessas imagens, e há uma predominância dessas imagens lá, porque o cara estava lá, o cara que efetivamente dirigiu o filme, né, e consta que teve um screening aí do Imagine que o Paul estava com ele, né, falar dessa coisa da aprovação dos Beatles, né, que o Paul falou assim, tipo, o John é um cara legal. Fez esse comentário. Agora, eu acho uma coisa muito legal no Imagine, ele popularizou algumas imagens que eu concordo totalmente com o Gustavo, assim, no sentido de, tipo, enaltecer, amplificou o tamanho do mito, né? São duas cenas do Imagine que se popularizaram bastante a partir do Imagine, porque a gente não tinha visto elas antes, eu também vi no cinema na época, né? É a conversa do John, com o Al Capp. Eu acho que reforça muito a oposição de um John Lennon que era de uma personalidade essencialmente de esquerda em cima de um cara de direita, embora o Al Capp é um cara genial, né? Um cara que criou o Ferdinando, os Smoothies, como quadrinista ele é genial, mas ele representa uma direita ali que entra em confronto com uma esquerda, né? Que representado na coisa, na postura do John, né? Aquela coisa do Bedin e tal, né? E esse confronto ali é muito emblemático no sentido de ressaltar esse aspecto assim divino, digamos assim, do John, né? E tem uma outra cena que também eu acho que também se popularizou nesse documentário, que é o encontro do John com aquele rapaz que está vagando ao acaso e vai parar lá em Tittenhurst Park. Que o John Cláudio, o nome dele. Qual o nome dele? Cláudio. Ele é italiano. Existe um documentário só sobre esse cara, sabia? Fizeram um recente. É um título assim, Por Onde Andará Cláudio. What Happened to Kurt Cláudio, alguma coisa assim. Olha aí, é esse mesmo. Se botar assim, no Google, você acha. E assim, o John faz um papel ali de quase um pastor, né, cara? Falando com o cara. E o cara estava olhando para o John como se estivesse olhando para Deus, né? Enfim, então também tem essa coisa ecumênica, assim, que se associa à imagem do John. E aí, nesse sentido, é o que o Gustavo falou. O Imagine reforça muito esse aspecto da personalidade do John, né? Uma cena ali do filme que me emocionou muito na época, que eu recordo comentar aqui, o pessoal estava falando aqui no chat da vigília, né, que é emocionante, mas aquela representação, né, dele sendo atingido ali na porta do Dakota, com só a imagem do óculos caindo, assim, câmera lenta, batendo. Nossa, aquilo quando ela assistia eu chorava, assim, eu achava muito, muito impactante, assim, muito... Imaginar que um filho da puta fez aquilo, entendeu? E outra, Heitor, quero te dizer obrigado por eu perder alguns seguidores por você dizer que John Lennon era de esquerda. Não, e muitos vão dizer que não, que ele era de direita e armamentista. Ainda Mas quanto a esse aspecto que você fala, tem um documentário que eu não me lembro qual é, um documentário que fala sobre o ano da morte dele, que termina com o médico falando que ele ficou segurando o coração do John até parar, né? Ficou ali massageando, tentando... Esse eu acho que é uma descrição de um momento muito mais impactante, assim, né? Que foda. Eu não lembro qual biografia também do porteiro lá tentando aplicar um torniquete nele com a gravata e tal, só que, porra, com 5 tiros tu vai aplicar um torniquete aonde, né? Foda. É triste, é muito triste a forma como o John Lennon se foi, cara. Que filha da puta. Enfim, não gosto de falar disso, não.
Give Some Truth, John Lennon também. Esse aqui é de que ano? Vocês lembram? Peraí, esqueci de falar do Imagine. Perdão, Alan. Perdão. Muito Não, obrigado, imagina. Alan. Valeu, Alan. Assim, esse eu só fui ver na época do... foi quando foi lançado em DVD já, né? Então eu vi bem tarde, assim. Eu acho que... Ou então me recordo de alguma coisa de ele ter passado na TV alguma vez, enfim. Mas eu não tô... Eu vi tão poucas vezes esse documentário que eu praticamente não me lembro muito dele. Eu teria que revê-lo. Vale a pena, lembro... é bom. eu teria que revê-lo, porque eu não tenho muita... Agora, eu lembro mais da trilha. A trilha eu me lembro bastante, que eu comprei em CD. Eu né? tenho um vinil. E era bem marcante, né? Porque ela teve uma faixa inédita ali, que é Real Love. Né? Que para mim é mais bonita por ter sido o meu primeiro contato com a faixa do que saiu depois do Ontology. Eu adoro aquela foi a mesma sensação que eu tive quando Now and Then foi lançada. Eu preferia muito mais a demo do que a versão dos Beatles, né? A versão finalizada. Foi o nosso primeiro contato, né? Tem aquela coisa assim do sentimental, assim. Sem dúvida nenhuma, né? Quando eu baixei Now and Then MP3 foi muito mais marcante para mim do que eu vi a dos Beatles. Quando saiu eu falei, o quê? Enfim, mas Real Love eu escutei a demo do... quando eu vi de fato a acústica, eu já tinha escutado a dos Beatles, né? Mas, enfim, eu gosto das duas. Mas no caso, o que mais me marcou desse documentário foi a trilha em si. O documentário eu teria que revê-lo, né? Então, é isso. A trilha, você fala o disco? O disco. O disco trouxe, foi legal, porque trouxe coisas inéditas. A demo do Real Love era inédita. Se não me engano... Tem um outtake de Imagine, A Day in the Life. Ela começa sem os barulhos do Sgt. Pepper. Tinha um negócio meio... verdade, hein? E tem uma curiosidade, que a versão em vinil da trilha do Imagine, de 88, brasileiro, é mono. Por um erro, um botão apertado errado lá na EMI Odeon. Cara, é mono. O vinil que eu tenho aqui é mono. Se for nacional, é mono, todo. É cada vez mais surpreendente que a Odeon fazia, né, cara? Surpreende sempre. Sal, se a gente for aqui listar para você todas as cagadas da EMI Odeon Brasil, São 3 lives. Nos discos dos Beatles, a gente faz uma série com umas 5. Parte 1, parte 2, parte 3, porque cada ano que passa a gente descobre uma nova. É brincadeira. Vale uma live.